Olá, seja bem-vindo. Nesta aula abordaremos tendência de movimento articular. O que é a tendência de movimento articular? Quando nós começamos a falar de sistemas de alavanca e nós compreendemos que o sistema de alavanca formam as articulações aonde os movimentos acontecem através da ação muscular, nós vimos que esse sistema de alavanca ele é formado por três componentes. A resistência, que nós consideramos como as resistências externas que influenciam no nosso corpo, seja a barra, seja halter, elástico, a gravidade, enfim. A força, que também nós chamamos de potência, que é considerado a força muscular exercida sobre a alavanca para gerar o movimento. E vimos que um ponto crucial para que esse sistema de alavanca seja eficiente é o ponto fixo. Então, para eu ter uma força agindo contra uma resistência, para produzir um movimento adequado nessa alavanca, eu preciso ter um ponto fixo, senão o sistema de alavanca não funciona. Relembrando então que para nós compreendermos o movimento, nós vamos ver que as articulações formadas pelo sistema de alavanca vai sempre ter uma alavanca proximal e uma alavanca distal. Para gerar movimento nessa articulação, um músculo sempre tem que estar preso em alavancas diferentes. Então ele tem a origem numa alavanca e inserção em outra. Só assim ele é capaz de gerar movimento. Partindo daí, nós vamos entender que no nosso corpo humano, essas alavancas, elas possuem características diferentes. Então, para representar aqui, nós temos uma alavanca mais pesada e uma alavanca mais leve. E o músculo ligado a essas duas alavancas. Considerando essa alavanca mais pesada, vamos pegar uma articulação para dar esse exemplo. Aqui, esse barril ele pode representar o nosso húmero, enquanto esse jarro representa a escápula. Quando eu venho aqui no músculo e dou um estímulo nesse músculo, ele vai puxar essas extremidades ao centro. O que vai determinar o que movimenta essas alavancas? Nessa condição, quando eu dou um estímulo, ele vai puxar a alavanca mais leve em direção à alavanca mais pesada. É como se a gente amarrasse uma corda em dois objetos de pesos completamente diferentes e você colocasse uma força no meio dessa corda. Esse peso, essa força, ela começaria a movimentar primeiro a alavanca mais leve em relação à alavanca mais pesada. E isso é a mesma coisa que vai acontecer no corpo humano. Só que isso não é o que sempre acontece. Por exemplo, para nós movimentarmos o nosso húmero, nós precisamos nós vamos entender que o húmero, sendo a alavanca mais pesada, essa condição fica diferente. E aí o que acontece é que, para a alavanca leve ficar parada, eu preciso que ela seja estabilizada, que ela seja amarrada. A partir daí, eu crio o ponto fixo.